E o tema de hoje, Jesus, modelo e guia. Muito dessa palestra tem desse livro que foi lido aqui, do Caminho, a Verdade e Vida, que é uma série, né? Que são interpretações do Evangelho através do Espírito Emmanuel. Jesus, nosso guia e modelo. O que isso quer dizer exatamente, né? Quando os Espíritos nos perguntam, aliás, quando Kardec pergunta aos Espíritos, na questão 625 do Livro dos Espíritos, qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para se lhe servir de guia e modelo? A resposta é curtinha: vede Jesus. Vede Jesus. É até um pouco óbvio que Kardec já sabia dessa resposta, né? Porque ele vivia num país de maioria católica e protestante, 90% cristão, como é a maioria no Ocidente. Nem poderia ser diferente. Talvez se Kardec morasse no Oriente, a resposta seria um outro guia da humanidade. Mas para nós, Jesus é o nosso grande modelo e guia. Opa! Não perca o controle. E Kardec vai comentar essa resposta. Já que a resposta foi curtinha, ele vai comentar para deixar ela um pouco mais longa. Então, Jesus é para o homem o tipo de perfeição moral que o homem pode aspirar na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ele ensinou é a mais pura expressão da sua lei, porque ele estava animado pelo Espírito Divino e foi o ser mais puro que já apareceu na Terra. Se alguns que pretendem não entender, Kardec vai dizer, porque a interpretação humana muitas vezes é equivocada. Então, de que forma, já que Jesus é o nosso modelo e guia, né? De que maneira nós podemos seguir esse modelo com mais fidelidade? Como será que a gente pode fazer isso, né? Seguir Jesus com fidelidade a Ele, ou de uma forma que realmente a gente possa seguir sem se equivocar? Será que praticando uma religião cristã é uma boa maneira? É o que mais a gente faz, né? Dentro de uma religião cristã, nós seguimos o Cristo. Será que já é o suficiente? Tem um capítulo no livro Reportagens de Além Túmulo. Deixa eu só minimizar aqui, que eu perdi o... Arthur, me ajuda aqui, que eu não consigo sair. Não, é. Já dei. Ele passa para baixo. Eu preciso ler um textinho que eu baixei. Ver se eu consigo tirar. Esse aí, isso. O que vocês aí? Conta pra mim. Pode estar. Depois eu volto sozinho. Já consigo. No livro Reportagens de Além Túmulo, Chico Xavier, através de Humberto de Campos, através de Chico Xavier, conta muitas histórias, e uma delas é a história de Dona Marcela Fonseca. Ela era uma trabalhadora do mundo espírita, que agora morava no mundo espiritual. E ele narra a história dela. O título é A Crente Interessada. Então, Dona Marcela Fonseca vivia seus últimos dias na Terra. Não obstante a gravidade do seu estado orgânico e agonizante, mantinha singular lucidez e dirigia-se à família com voz comovedora. A confiança em Deus não me abandonará. A celeste misericórdia nunca desatendeu as minhas rogativas. O Mestre Divino estará comigo na transição dolorosa. Ela estava serena na hora da sua passagem. Alguns parentes choravam
em tom discreto, buscando em vão reter as lágrimas no amarguroso adeus. Não chorem, meus amigos, consolava-os Dona Marcela. O espírito de minha mãe, que tantas vezes ha socorrido minha alma, há de estender-me os braços generosos. Há mais de 30 dias sofro neste leito pesado de tormentos físicos, que representa a morte, senão a desejada bênção para mim, que estou ansiosa da liberdade e de novos mundos. Se me for permitido, voltarei muito em breve confortá-los. Não esquecerei os companheiros em tarefas por vindouras. Creio que a morte não me oferecerá dilacerações além da saúde natural, por motivo do afastamento. Sempre guardei minha crença em Deus, não só na qualidade de católica e protestante, ela fez essa transição, né, passou por todas, como também a que se refere ao espiritismo, que abracei, tomada de sincera confiança. Com o mesmo fervor de minha assistência às missas e cultos evangélicos, dei-me as nossas sessões, esperando assim que nada me falte nos caminhos do além. Devemos aguardar esferas felizes e mundos de repouso e redenção. Os parentes presentes choravam comovidíssimos. Dona Marcela calou-se. Depois de longos minutos de meditação, pediu que fossem recitadas súplicas à providência divina. Agora vamos adiantar um pouco, porque o texto é meio longo. Dona Marcela desencarnou. E, como esperado, ela encontrou sua mãe. E disse: mamãe, explique-me. Porque ela encontrou a mãe dela e ficou um pouco chateada, porque ela esperava uma outra recepção espiritual. Ela achou que a mãe não estava numa situação muito boa no plano espiritual e ela se sentiu meio ressentida. E ela disse para a mãe dela: é a culpa é da mãe, né? Sempre a culpa é da mãe, como pode? Vocês, mães, hein? Mamãe, explique-me, por que permanece nesses trajes? Que significa esta choupana sem conforto? Que região de vida é esta onde a vejo tão... Que a mãe dela também era uma trabalhadora do movimento espírita. Que a vejo tão fortemente desamparada. Será crível que seja este o seu lugar? Mas ela estava falando dela, projetando na mãe. Tipo, me responda, por que nós, né? Por que eu estou aqui? Não foi uma crente sincera no curso das experiências terrestres? A velhinha, com um olhar sereno de quem não mais teme a verdade, acentuou resignada: estamos no mundo de nossas próprias criações mentais, minha filha. Segundo nossas reminiscências, fui católica, fundamente arraigada aos meus velhos princípios, contudo, não podes negar minha antiga preocupação de descansar nos esforços alheios. Recorda-me como torturava os servidores da nossa casa? Lembras minha tirania no lar, nos serviços que teu pai nas atas da igreja? Quando acordei aqui, meus sentimentos foram ilimitados, pois minhas criações individuais eram péssimas. As feras da inquietação, do remorso e do egoísmo observavam-me de todos os lados. Foi quando então roguei a Deus que permitisse destruir os trabalhos imperfeitos para reconstruir conscientemente de novo. E aqui me tens, tudo pobre, humilde, desvalioso. Mas para mim, que já desacertei demasiadamente, ferindo o próximo e desprezando as coisas sagradas, esta choupana paupérrima é bênção do Pai, no recomeço das santas experiências. A recém-desencarnada contemplou a escassez de objetos de serviço, fixou a miserabilidade das peças expostas, arregalou os olhos e exclamou: meu Deus, quantas situações estranhas, mamãe! Sempre a julguei nas esferas felizes. Esses planos começam em nós mesmos, retrucou a genitora, com tranquilidade e experiência vivida. Não me conformo com a miséria que a senhora parece andar presentemente habituada. O meu lugar próprio. Visitei milhares de vezes em tempos de fé no mundo. É impossível que esteja esquecida dos nossos guias e benfeitores. Onde estão Bernardino e Conrado, os amorosos diretores espirituais
das nossas reuniões? Preciso interpelá-los relativamente à minha situação? A velhinha bondosa informou. Sorriu e informou. Ambos prosseguem na abençoada faina de orientar, distribuindo benefícios. Vamos adiantar mais um pouquinho para nós vermos o que interessa. Não se sabe... vamos lá. Ela foi procurar um dos mentores da colônia dela estava. Ela queria saber por que ela estava nessa situação. Foi tomar satisfações. Sorriu o bondoso mentor ao verificar o nervosismo e explicou em seguida. Já sei, sente-se ferida no amor e a personalidade. Entretanto, talvez esteja enganado. E chamando um auxiliar, recomendou: traga as anotações de Dona Marcela Fonseca. Daí a instantes o portador aparecia sobraçando um livro de proporções enormes. Curiosa e inquieta, o visitante leu o título: Pensamentos, Palavras e Obras de Marcela Fonseca. Meu Deus. Isso que agora está um pouco pior. Agora a gente chega lá, daí o espírito que vai conversar com a gente, nos orientar na nossa chegada, diz que ele pega o nosso WhatsApp e abre num telão. Assim. Então vamos dar uma olhada aqui como é que estava lá. Então, segundo aqui, tinha um enorme livro, e ela olhando assustada, digo, mas quem que escreveu esse livro? Perguntou aterrada. Não sabe que este livro é de sua autoria? Perguntou o mentor tranquilamente. É um trabalho de substância mental, que sua alma grafou a cada dia e a cada noite da sua existência terrena, falando e agindo. A interessada não sabia disfarçar a surpresa. Já pensou o susto? Digo, aqui agora nós vamos dar uma olhadinha no teu WhatsApp e daí nós vamos conversar. No telão. Conforme se vê, daí ele abriu uma página. Vamos ler um pouquinho aqui da tua história. Conforme se vê, assistiu no mundo a 6.705 missas e 2.500 cerimônias de culto protestante. E as 7.012 sessões espíritas, que no espiritismo lá foi mais. No entanto, é curioso notar que seu coração nunca foi a esses lugares para agradecer a Deus ou desenvolver serviços de iluminação interior ou fora do seu círculo individual. Seu único objetivo foi sempre pedir ou reiterar solicitações, esquecendo que o Pai coloca inúmeras possibilidades e tesouros no seu caminho. Recitando fórmulas, cantando hinos ou concentrando-se na editação, somente houve um propósito na sua fé, o pedido. Mudou rotulagens, mas não transformou o seu íntimo. Ante o assombro de Marcela, o sábio continuava delicado. É justo pedir, entretanto, é preciso igualmente saber receber as dádivas e distribuí-las. A própria natureza oferece as mais profundas lições nesse sentido. Deus dá sempre. A fonte recebe as águas e espalha os seus regatos cristalinos. A árvore alcança o benefício da seiva e produz flores e frutos. O mar detém a corrente dos rios e faz nuvem que fecunda a terra. As montanhas guardam as rochas e estabelecem a segurança dos vales. Somente os homens costumam receber sem dar coisa alguma. Mas concluiu o sábio orientador, não dispõe de tempo para prosseguir a leitura. Finda esta, restituirá o volume aos arquivos da casa. A senhora Fonseca iniciou o serviço de recapitulação das próprias reminiscências e só terminou daí 5 meses. Extremamente desapontada, restituiu o livro enorme e, após a encorajadora advertência do magnânimo diretor espiritual, explicou-se humilhada. Sempre fui sincera na minha crença. Sim, minha filha, mas a crença fiel deve ser lição viva do espírito do serviço. Sua convicção é incontestável. Sua ficha, contudo, é a dos crentes interessados.
Com enorme tristeza, a lhe transparecer dos olhos, a recém-desencarnada começou a chorar. E o dedicado mentor abraçou-a e disse plenamente: renove suas esperanças. Seu pesar não é único. Existem coletividades numerosas nas suas condições. Além disso, há fichas muito piores que a sua em matéria de fé religiosa. Por exemplo, a dos simoníacos mentirosos e investigadores sem consciência. Anime-se e continue confiando em Deus. Acho que já deu para nós entender um pouquinho, né? Marcela Fonseca nos dá uma lição, né? E também nos faz entender melhor o que seria essa prática religiosa. E se nós não praticarmos o mal, será que já é suficiente? Não, eu sou uma pessoa que não pratica, eu já não pratico o mal. Já é uma grande coisa, né? E na questão 642, Kardec vai perguntar: será suficiente não se fazer o mal para ser agradável a Deus e assegurar uma situação futura boa? Que é a situação da Marcela, ela não fez mal para ninguém. Ela dedicou a vida inteira à religião, a ser uma boa pessoa. Então essa pergunta é muito boa para Marcela. E talvez para muitos de nós. Será suficiente não se fazer o mal para ser agradável a Deus e assegurar uma posição futura boa? Resposta dos Espíritos: não. É preciso fazer o bem no limite das nossas próprias forças, pois cada um responderá por todo o mal que tiver ocorrido por causa do bem que deixou de fazer. Então, não basta não fazer o mal. E no prefácio deste livrinho que foi lido aqui pela Gorete, no início da nossa reunião de hoje, que é o livro Caminho, Verdade e Vida, no prefácio, o que diz Emmanuel já para nós? Por que ele está trazendo essa obra? Por que ele está trazendo uma interpretação dos ensinamentos de Jesus? Porque o Evangelho não se reduz a breviário para o genuflexório. Genuflexório é aquele móvel, parecido com isso aqui, onde as pessoas se ajoelham para rezar. Pode ser na igreja, pode ter em casa. Foi feito para isso, para rezar. Então o Evangelho não se reduz a breviário, a textos curtinhos para o genuflexório. É roteiro imprescindível para a legislação e a administração, para o serviço e para a obediência. O Cristo não estabelece linhas divisórias entre o templo e a oficina. Então, entre o templo que nós estamos aqui e a oficina, que é o mundo lá fora, Jesus, quando olha lá de cima, não vê nada disso. E eu acho que ele talvez me enxergue mais lá fora. Porque é lá que a gente demonstra realmente o que nós aprendemos dentro do templo. Vocês são espíritos há muito tempo? Aqui deve ter bastante gente nova, né? Uma casa que o povo aparece, né, sempre procurando aí conhecer o espiritismo, às vezes porque está numa situação de sofrimento. Aliás, o movimento espírita é uma central de sofredores, muitas vezes, né? O que é muito bom, porque a função da doutrina é consolar. Nós temos o trabalho mediúnico, certo? Que é o trabalho de consolo e orientação aos espíritos sofredores, na maioria das vezes, pelo menos. Aparece, quem faz trabalho mediúnico? Aparece bastante espírito sofredor, né? Aparecem criminosos também, não? Parece, né? E cada um... Vocês tratam eles bem? Vocês, né? A gente chama dele meu irmão, a gente fala de consolo, fala de Jesus, de perdão, de novas oportunidades, de misericórdia divina, é tudo no trabalho mediúnico, é tudo nossos irmãozinhos, né? Mas na oficina, como é que a gente tem essa relação com quem comete crimes? Quando a gente assiste esses programas policialescos, né?
ao da Atena. Como a gente se relaciona? Tem que matar esses vagabundos? Pensa bem, você está lá assistindo o teu programa policialesco, você não perde. Aí tem uma situação, aí você pensa assim, o bandido reagiu, a polícia matou, menos um, vagabundo a menos. Beleza, isso é na segunda-feira. Quarta-feira tem o trabalho mediúnico. Aparece aquele espírito ali, no trabalho mediúnico, todo desorientado, trazido pela espiritualidade superior para ser orientado dentro da casa espírita. Você estava assistindo o jornal e disse, mataram esse vagabundo, um a menos. Aí é meu irmão, pense na misericórdia divina, você terá novas oportunidades. Eu tenho a impressão que às vezes a gente acha que Jesus faz vista grossa para a maneira como a gente age no templo e na oficina. Jesus não estabelece linhas divisórias entre o templo e a oficina. Toda a terra é seu altar de oração e seu campo de trabalho. Ao mesmo tempo, por louvá-lo nas igrejas, nos templos, e menoscabá-lo nas ruas, é que temos naufragado 1000 vezes por nossa própria culpa. Todos os lugares, portanto, devem ser consagrados ao serviço divino. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, nos disse o Cristo. Que verdade é essa, né? Por vezes as pessoas não querem ouvir a verdade, porque não desejam que as suas ilusões sejam destruídas. Isso é um pensamento de um filósofo bem polêmico, que bateu muito nas religiões. Muitas vezes ouvir a verdade incomoda, destrói as nossas ilusões, destrói o mundinho colorido que a gente vive, ou nem sei se as pessoas vivem um mundo colorido, para mim a maioria vive um mundo preto e branco mesmo. Porque não quer sair daquele formato. E às vezes quem fala a verdade não é bem-vindo. Nós vamos citar algumas pessoas que vieram ao mundo falar a verdade e também conhecer um pouco da história delas. E o apóstolo Paulo vai falar da externa... não é apóstolo, né? Paulo veio depois. Mas Paulo de Tarso, vai falar sobre a externalidade da fé. E ele diz assim, isso aqui baseia toda a reforma protestante. Por isso que tem que prestar atenção nessa passagem de Paulo. Porque a reforma protestante foi importantíssima para a evolução do mundo. O que está acontecendo hoje é outra história, né? Não tem mais Lutero presente nesse movimento. Mas vamos lá. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Daqueles que não são judeus? Por que Paulo fala isso? Justificado pela fé, sem obras. O povo judeu tinha mais de 600 rituais de fé. Eram obras sacramentais que tinham que ser cumpridas para você estar em dia com Deus. Se você cumprisse aquelas regras do Pentateuco mosaico, você estava em dia com Deus. E Paulo vem. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, e não por obras, não por sacramentos que eu cumpro. Não é também Deus, o Deus dos gentios, aqueles que não são judeus, e eles não fazem essas obras, esses sacramentos. Também dos gentios, certamente, se é que Deus é um só, que pela fé há de se justificar a circuncisão, que era uma dessas obras, e também por meio da fé a incircuncisão. Ele fala que isso não é necessário. Mais tarde vem a Igreja Católica, quando o Império Romano torna o cristianismo a religião oficial do Império, nasce a Igreja Romana. Não vamos chamar de católica, vamos chamar de Igreja Romana. Nasce a Igreja Romana. E criam-se os sacramentos, que também são ritos externos de fé.
Religião é uma coisa que a gente pratica, é uma prática religiosa. Espiritualidade é algo que a gente vive. E muitas vezes, para viver uma espiritualidade, não precisa de religião nenhuma, não é mesmo? É um perigo falar isso. Porque tem gente que não concorda, mas enfim. E Jesus, depois de ver o seu ensinamento bastante deturpado, depois de 700 anos de igreja, ele resolve enviar alguém. Ele envia uma pessoa para renovar a mensagem original que ele deixou na terra. E quem que ele envia? Todo mundo conhece, né? Como é que sabe? Está de costa aqui na sombra? Como é que sabe que é Francisco de Assis? Hã? Alguém contou para vocês antes. Quem que não conhece o Francisco, né? E os animais sempre acompanhando dele, né? Por isso que ele é o padroeiro da ecologia. E no livro A Caminho da Luz, o Emmanuel vai falar desse momento. Todavia, se a Inquisição preocupou longamente as autoridades da Igreja, antes da sua fundação, o negro projeto preocupava igualmente o espaço. Hoje existe uma narrativa que tenta passar pano na Inquisição, que não foi bem assim, que a Inquisição não foi tão severa, que ela humanizou aquele momento de barbárie da sociedade, que ela trazia julgamentos justos. Então isso é uma narrativa política que tenta passar pano para a Inquisição. Talvez alguém aí já tenha acompanhado tem um canal famoso aí do YouTube que traz essa realidade paralela. Segundo eles, foi contada, não vou entrar em detalhes, senão a gente estraga a palestra. Mas, para nós espíritas, tanto Kardec quanto Emmanuel não passam pano para a Inquisição, não. E é o que ele diz aqui. O negro projeto preocupava o espaço. Quando Francisco foi enviado, não tinha Inquisição ainda. Estavam iniciando as cruzadas, que foi o teste para que a Inquisição fosse instaurada. E ele já está aqui falando, onde se apresentavam providências e medidas de renovação educativa. Já está vindo um negócio aí que vai jogar a humanidade nas trevas. Então vamos começar a enviar emissários para aliviar esse processo. Francisco de Assis é enviado. De renovação educativa. Por isso, um dos maiores apóstolos de Jesus desceu a carne com o nome de Francisco de Assis. Então, Francisco já vem não só para renovar o pensamento do Cristo, mas também para tentar diminuir os efeitos da Inquisição. Emmanuel está falando, se você não concordar, você briga com o Emmanuel. Manda uma carta lá para a federação, diz, olha, muda esse texto aí que está errado. Jesus envia Francisco para diminuir os efeitos da Inquisição. Seu grande e luminoso espírito resplandeceu próximo de Roma, em Assis, nas regiões da Umbria, desolada. Sua atividade reformista verificou-se verificou sem os atritos próprios da palavra, porque o seu sacerdócio foi o exemplo na pobreza e na mais absoluta humildade. O que Francisco dizia para os discípulos dele? Vão e preguem o Evangelho. Se for preciso, usem palavras. Nasceu em Assis, filho de um rico comerciante. Tem uma entrevista com a Marília Gabriela de um rapaz que é do movimento católico carismático. Ele é médium. Tanto que o título da entrevista é O Médium Católico. Ele tem mediunidade, ele é espírito. Escreveu um livro, inspirado por Maria, segundo ele. Ela ditou o livro para ele. E ele vê espíritos, de todos os tipos. Inclusive a Marília Gabriela pergunta para ele se esse dom que ele tem não é igual ao do Chico Xavier. Ele tenta desconversar, mas concorda. E ele foi para Assis. Porque para os católicos, Francisco depois de Jesus é Francisco, né?
principalmente o movimento carismático. Ele foi para Assis. E ele viu Francisco lá. Essa imagem que nós estamos falando. Aquele homem baixinho, vestido num saco, careca. É uma entrevista muito interessante a gente conhecer. E o próprio Emmanuel nos revela que o coordenador do catolicismo no plano espiritual é Francisco de Assis. A igreja, todavia, não entendeu que a lição lhe dizia a respeito. E ainda uma vez não aceitou as dádivas de Jesus. Mais tarde, nesse movimento de incessante reforma que Jesus faz no planeta, isso Emmanuel falando na sequência lá, tá, gente? Um dos mais lúcidos discípulos do Cristo baixa ao planeta. Quem que é Kardec? Um dos mais lúcidos discípulos do Cristo. Qual dos discípulos, cara? A gente fica pensando. Compenetrado de sua missão consoladora, e 2 meses antes de Napoleão Bonaparte sagrar-se imperador, obrigando o Papa Pio VII a coroá-lo na igreja de Notre-Dame, em Paris. Então Kardec reencarna 2 meses antes desse movimento do Napoleão se tornar imperador. Antes disso, o que Kardec fazia no plano espiritual? Segundo esse mesmo espírito Humberto de Campos, era mentor de Napoleão. Agora eu armei uma barraca na cabeça de vocês, né? Mentor Kardec, mentor de Napoleão. Napoleão Bonaparte tinha uma missão importantíssima. E no livro Cartas e Crônicas, capítulo 4, se eu não estou enganado, acho que é o livro Cartas e Crônicas, tem um capítulo chamado Kardec e Napoleão, de um encontro na espiritualidade, onde está todos esses espíritos, inclusive Kardec, Santo Agostinho, espíritos da codificação, e Napoleão, durante o sono, é levado para esse encontro. Por isso que está lá, Kardec e Napoleão, o título. Porque Napoleão tinha essa missão de trazer ao mundo Revolução Francesa, primeiros aspectos da educação pública, tirou força da igreja. Por isso que ele é considerado pela igreja um dos anticristos, porque tirou força da igreja. Instaurou o serviço público do mundo, foi Napoleão. Entre eles a educação pública. Então ele tinha essa missão, Revolução Francesa, dentre outros. Mas isso é papo para uma outra conversa. Nascia Allan Kardec em 3 de outubro de 1804 com a sagrada missão de abrir caminho ao Espiritismo, a grande voz do Consolador, prometido ao mundo pela misericórdia de Jesus Cristo. Mas voltando lá ao Francisco, quando ele ouvia lá uma voz no ouvido dele dizendo: Francisco, reconstrói a minha igreja. Francisco, reconstrói a minha igreja. Francisco, reconstrói a minha igreja. Ele não entendia. Tinha uma igreja no interior de Assis que estava em ruínas. E ele, quando abandonou tudo, ele foi lá para aquela igrejinha e reconstruiu aquela igreja. Ele achou que essa era a missão dele. Reconstruir aquela igrejinha que estava em ruínas. Mas o que estava em ruínas era a igreja do Cristo no mundo inteiro. Era essa igreja que Jesus queria que Francisco reconstruísse. Eu não sei, eu me arrepio de falar disso. Não sei vocês. A ordem dos franciscanos chegou a congregar-se, que já é Emmanuel lá no Caminho da Luz de novo. A ordem dos franciscanos chegou a congregar mais de 200 mil missionários e seguidores do grande inspirado. Eles repeliam qualquer auxílio pecuniário para aceitar tão somente os alimentos mais pobres e mais grosseiros. Para eles interessava o resto, não precisava dar o principal. E o característico que mais os destacava de outras comunidades religiosas era o seu alinhamento aos mosteiros. Eles não queriam saber de templos. Em vez de repousarem à sombra dos claustros,
Na tranquilidade da meditação, esses espíritos abnegados reconheciam que a melhor oração para Deus é a do trabalho construtivo, no aperfeiçoamento do mundo e dos corações. Reparem que isso não tem nada a ver com religião. Francisco de Assis, em sua nobre humildade, para vivenciar o amor a Jesus, afirmou certa feita que a gratidão é das mais difíceis moedas de se ofertar na vida. Por isso que ele agradecia tudo. Por isso Francisco preocupava-se sempre em ser grato a tudo e a todos. Agradecia ao irmão Sol por aquecê-lo e proporcionar vida na terra, ao irmão Vento por acariciá-lo nos dias de calor, à irmã Lua por enfeitar as noites do céu, ao irmão Sofrimento porque lhe permitia reflexões e aprendizados. Esse era o Francisco, que veio reconstruir a igreja. Deu certo? Não sei, talvez não, talvez sim, porque ele está aí presente ainda, né? 300 anos pós Francisco, Jesus providencia outros. Um pouquinho antes de Lutero, 300 anos depois veio Lutero, um pouquinho antes, veio um missionário, um padre chamado John Wycliffe, que era um padre inglês, que inicia o processo de reforma, que é traduzir os livros para a língua do povo. Olha o que era a reforma: traduzir os textos do Novo Testamento para a língua das pessoas, que era em latim ou em grego. As missas eram em latim, ninguém entendia nada, só quem sabia latim. Então, qual que era o processo de reforma? Traduzir e falar para as pessoas. Mais tarde vem um outro, chamado John Huss, já em seguida. Esse bastante conhecido nosso, que nós sabemos que é uma das encarnações de Kardec, que é um dos mais lúcidos missionários discípulos do Cristo. Também nesse processo de reforma. John Wycliffe, como tinha muita proteção de príncipes, conseguiu escapar das fogueiras. 20 anos depois da sua morte, desenterraram e queimaram os ossos dele. Mas não puderam queimar ele vivo. John Huss não teve essa mesma sorte. Foi queimado vivo. Huss significa ganso. Ganso, na língua tcheca, que é onde ele vivia. E ele fala, enquanto preparavam uma fogueira para queimar, diz: hoje vocês queimam o ganso, mas o cisne que está por vir, vocês não poderão alcançar. A Reforma Protestante acredita que seja Martinho Lutero, que eles não puderam alcançar mesmo. Então, 300 anos mais tarde, Jesus envia Lutero. A essas atividades reformadoras não poderia escapar a igreja, desviada do caminho cristão. O plano invisível determina, assim, a vinda ao mundo de numerosos missionários, com o objetivo de levar o efeito à renascença da religião, de maneira a regenerar os seus relaxados centros de força. Assim, no século XVI, aparecem figuras veneráveis de Lutero, Calvino e Erasmo, dentre outros, para trazer a lume esse processo de revivência do cristianismo. Claro que hoje o movimento protestante não tem muita relação com o que esses homens fizeram, porque a evolução ela é passo a passo. Jesus vai enviando de tempos em tempos reformadores porque a própria mensagem é confundida. Não pense que o Espiritismo está ileso disso. Tem muita confusão dentro da doutrina espírita. E nesse momento tem mais confusão ainda. Tanto que estão organizando um outro evangelho. Talvez até já foi recomendada essa casa, não sei, com todo respeito. Mas Kardec escreveu um evangelho. Tem toda essa série de Emmanuel para a gente estudar. Agora outro. Não é nem estudando o antigo de Kardec ainda, que ele já deixou. Por que de repente vem uma outra mentalidade? Onde precisa? Quem que precisa?
Quem que está organizando isso? O que essas pessoas pensam, né? Qual que é a intenção? Não sei, a gente tem que se perguntar muitas vezes, né? Porque se você tem toda uma obra para estudar, e as pessoas estão fazendo obras novas, será que nós não temos um desvio de recurso? Mateus capítulo 25. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta os bodes das ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Por quê? Porque essas pessoas serão apartadas? Porque fizeram isto? Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e me hospedaste, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste me ver. Então os justos lhe responderam, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? Quando nós fizemos isso? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei lhes dirá: em verdade vos digo que quando fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, é a mim que fizestes. Jesus nos dá um roteiro a seguir. Jesus é modelo e guia. Mas de que maneira? Ele dá um roteiro. Qual que é o primeiro mandamento? Perguntaram os fariseus a Jesus. Respondeu-lhes: amarás o teu Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Você veja que Jesus já fala em pense, raciocine, e ao teu próximo como a ti mesmo. E o Espírito de verdade, que para nós é o próprio Jesus, diz: espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento, não, é o teu próximo. Instruí-vos, eis o segundo. Por isso que Kardec estabelece a fé raciocinada. Então, o cristianismo real, que vem nos ser apresentado por esses homens que vieram no passado, os discípulos verdadeiros do Cristo, o cristianismo real não está simplesmente escrito no Evangelho. Instruí-vos. O cristianismo real é aquele que eu vivo. Amai-vos, o primeiro mandamento. Eis o primeiro mandamento. Amai-vos. E Emmanuel vem explicar para nós esse capítulo onde Paulo fala que o justo viverá pela fé e não pelas obras. O justo viverá pela fé. Basta ter fé, então? Me converti, está tudo bem. O que Emmanuel vem dizer para nós aqui? Paulo de Tarso queria dizer que o justo será sempre fiel, porque fé é sinônimo de fidelidade no Evangelho. Viverá de modo invariável na verdadeira fidelidade ao Pai que está nos céus. Em verdade vos digo que quantas vezes o fizestes a um desses meus irmãos pequeninos, a mim que fizestes. Não só pelas afirmações de fé, porque em muitos casos as frases sonoras são gritos de alma vazia. O Marcelo Fonseca não foi a milhares e milhares de cultos, a milhares de reuniões espíritas. Não nos esqueçamos de fazer. Como disse esses dias um determinado padre, não adianta nada rezar o terço, agora está na moda lá rezar o terço às 4 da manhã. Não adianta nada rezar o terço às 4 da manhã e às 6 da manhã você ofendeu um morador de rua. É mais ou menos isso que Emmanuel está dizendo para nós aqui. Não nos esqueçamos de fazer. Onde estão essas escolas da educação? Vale lembrar que Kardec foi o que na última encarnação dele? Aliás, na encarnação enquanto Kardec, né? Educador. Discípulo de Pestalozzi, outro educador, muito importante.
Lutero, quando ele rompe com a igreja, a intenção dele não era romper. A intenção dele era reformar. Ele dizia, olha, esse negócio aqui de subir a escada de joelho, paga ali, compra indulgência, tira do purgatório e tal, não faz sentido. Não tem nada que comprove isso aqui nas Escrituras. Ele não queria romper com a igreja. E as pessoas têm que ter, quando ele traduz a Bíblia para a língua alemã, essas pessoas têm que ter acesso a essas informações. Isso não pode ser um privilégio. Só que ele é obrigado a romper, senão ele seria morto. E uma das primeiras ações dele, quando ele se torna o grande líder, né, é dizer aos nobres do seu país: nós precisamos ensinar as pessoas a ler. E vocês, que têm a estrutura e o dinheiro, vocês vão fornecer a estrutura. E nós vamos educar as pessoas. Esse é Martinho Lutero. As pessoas serão educadas. Por que vocês acham que tem esse nível de progresso em país protestante? Já começou lá atrás. Educação, cooperativismo, organização social. Você tem uma relação direta com o avanço social de um país. Vamos adiantando aqui. Kardec também estabelece uma outra máxima para o Espiritismo, que fora da caridade não há salvação. Porque até então era fora da igreja, né? Fora da igreja não há salvação. E Kardec vem e dá essa quebrada nessa visão. Fora da caridade não há salvação. Ele não diz, não, fora do espiritismo. Não, porque a religião é isso, né? É proselitismo. Não, a nossa ideia de fé é a que salva. Ele vem e diz, não, fora da caridade. Isso não tem relação com religião. Fora da caridade não há salvação. Vocês conhecem essas figuras aqui? Irmã Dulce, católica. Gandhi, hindu. Esse aqui você não conhece. Chico, espírita. Madre Teresa, católica. Martin Luther King, evangélico. Dentre outras. Vocês têm alguma dúvida que essas pessoas foram cristãs autênticas? E todas de religiões diferentes. Porque conseguiram vivenciar essa máxima da caridade, que não tem a ver só com assistencialismo, no seu mais puro, na sua mais pura origem, mais pura essência. E para nós encerrarmos aqui, alguém já viu essa história aqui? Do Mohammed e do Samir? São dois moradores, quer dizer, pessoas que viveram em Damasco, na Síria. Então reza a lenda, a foto é verídica. A história não se sabe se é lenda, não se pode confirmar, a foto já foi confirmada. Mas diz a lenda que o Mohammed, que está ali à frente, era cego. E o Samir era deficiente físico, não podia andar. E os dois acabaram fazendo uma amizade. O Mohammed, que era muçulmano, carregava o Samir, que era cristão. Isso é chamado nas lendas aí da internet como a maior amizade do mundo. O Mohammed disse que vendia panelas nas ruas, mas por ser cego, as pessoas o enganavam, davam menos dinheiro do que ele. E o Samir se tornou os olhos do Mohammed, pedindo que as pessoas o enganassem e humilhassem. E o Mohammed se tornou as pernas do Samir. E eles se tornaram grandes amigos. Isso é vivência espiritual. Seja aos olhos de alguém que não enxerga direito. Não só no sentido de visão física,
mas no sentido de visão espiritual. Seja os olhos. O que é o Espiritismo? Não é instruí-vos. A gente está aqui para aprender. Seja as pernas de alguém que não pode andar. Auxilie. Porque o ensinamento maior do Cristo é o próximo. A nossa relação com o próximo. Porque o egoísmo é a raiz de todos os males. Se o egoísmo é a raiz de todos os males, o contrário dele é a raiz de todo o bem. Isso é vivência espiritual. Você ajudar aquele que não tem a mesma condição que você, e ao contrário também é verdadeiro. Aquele que também pode te ajudar numa deficiência sua, estender-lhe a mão. E o que nós estamos vivendo hoje, nesse momento de ruptura? Nós vivemos hoje uma ruptura entre o velho mundo e o novo mundo que está para chegar. Enquanto a gente não tem o novo, e o velho não faz mais sentido, o velho não representa mais o que nós precisamos ser, nós vivemos um vácuo. E dentro desse vácuo não se sabe muito bem o que se tem que fazer. E aí surgem os oportunistas, que vão querer nos indicar caminhos, nos mostrar caminhos, levantar problemas que muitas vezes não são os problemas que nós ou que alguém causou. São problemas que a coletividade construiu ao longo de décadas pelo formato de sociedade que nós criamos e vivemos, que não tem a ver com pessoas específicas ou com ideias específicas. Então nós estamos vivendo num vácuo e vão surgindo salvadores, vão surgindo entidades físicas que se colocam como um caminho. E dentro desse caminho que está sendo proposto, tem Mateus 25? Tem Mateus 25 deste caminho que se está se propondo, dentre várias coisas que não muitas estão aparecendo? Dentro desse caminho eu sou capaz de carregar alguém nas minhas costas? Dentro desse caminho eu estou visitando o enfermo, visitando o preso, não no sentido de ir lá e estar dentro de um presídio, mas será que nós, como sociedade que hoje representamos um todo, temos o mínimo de decência nas políticas que nós criamos para a recuperação das pessoas? Nesse momento de refugiados no mundo inteiro, de dezenas de guerras, de tanta violência, onde essas pessoas precisam ir para algum lugar, nós estamos recebendo o estrangeiro? Se Jesus olhar para nós nesse momento e dizer: o que você fez com o estrangeiro? Porque quem que é estrangeiro? Quem é estrangeiro? Qual que é a pátria do Espírito? A pátria do Espírito é o universo. A pátria do Espírito não está limitada a fronteiras terrestres. E quando você olha para o planeta Terra, seja de uma nave espacial, seja em uma foto, seja do plano espiritual, onde é que esse plano seja, nós não sabemos. O que nós sabemos é que está acima. Aonde estão as fronteiras? Qual que é a tua nacionalidade? Qual a nacionalidade de Jesus? Se a Terra é uma escola, quem pôs fronteira nessa escola? Se a Terra é um hospital, quem pôs fronteira nesse hospital? Se Jesus é o coordenador de tudo isso que nós vivenciamos aqui neste planeta azul, com 8 bilhões de pessoas, o que nós estamos fazendo com o nosso irmão? Que fizeste dos irmãos que eu te confiei? Que fizeste daqueles refugiados? Jesus era refugiado. Jesus foi concebido numa estrevaria que não era dele. Eles invadiram uma estrevaria para que Maria pudesse dar à luz. Era um estrangeiro fugindo da perseguição e da guerra. Então, que tipo de modelo e guia que nós estamos seguindo nesse momento? Muita paz a todos.
Peço que continuemos nesta vibração que estamos aqui nessa casa, mantendo os nossos pensamentos elevados e agradecendo a presença dos amigos espirituais que sempre estão conosco, aos mentores e protetores dessa casa que mantêm esse ambiente energético elevado, onde nós saímos de nossos lares e viemos até aqui buscar uma palavra de consolo, um ensinamento que a doutrina espírita nos proporciona, e saímos todos aqui muito melhores do que quando chegamos. Que os espíritos amigos estejam sempre conosco e que Jesus continue nos amparando. Que assim seja.